Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira para juntos meditarmos a Palavra de Deus, a 23ª semana do Tempo Comum, e na qual nós fomos convidados a ler então o Evangelista São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos reunimos nesta terça-feira para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, para você que nos acompanha pelo YouTube, unicamente com o áudio, estivemos em reunião em Rio Branco durante toda a segunda-feira e por isso hoje fazemos a meditação unicamente com o áudio. Vemos no Evangelho de hoje Jesus que coloca-se em oração e a conclusão de sua oração chama os 12 discípulos, chama os 12 apóstolos. Inclusive, nos é colocado aqui o nome dos apóstolos: Simão, que depois Jesus imporá o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou depois o traidor de Jesus. É interessante vermos que, antes de realizar a escolha dos 12 apóstolos, nós vemos Jesus que coloca-se em oração. Passou a noite em oração a Deus. E nós sabemos muito bem que o modo como Jesus comunica-se com o Pai é justamente através da sua oração. E através disso ele vem nos ensinar também. Porque do mesmo modo que Jesus, quando deveria tomar uma decisão importante, coloca-se em oração ao Pai, também nós deveríamos nos dispor à oração toda vez que devemos tomar uma decisão importante para a nossa vida, para a vida dos demais, para a nossa sociedade. Caso você ocupe algum cargo importante na sociedade, deveríamos ter sempre este princípio de nos colocar em oração, para que assim possa ser o próprio Deus, possa ser o Espírito Santo a conduzir as nossas decisões, do mesmo modo que faz Jesus. Antes de escolher os apóstolos, vai e coloca-se em oração ao Pai. É interessante vermos que Jesus chama os seus discípulos e escolhe 12 dentre eles. Ou seja, os apóstolos não nascem do nada, mas são primeiro discípulos de Jesus. E depois, muito provavelmente pela proximidade com Cristo, pela escuta atenta de sua palavra, é aonde Jesus os chama para estarem mais perto e para serem os seus apóstolos. Mas, no entanto, eles não perdem a condição direta de discípulos, porque são discípulos mais próximos, mas são chamados ainda a aprender do Mestre. E do mesmo modo, é claro, nós, independente do cargo que tenhamos na igreja, somos chamados sempre a aprender do Mestre, que é Jesus Cristo. O fato de terem sido chamados para ser os apóstolos, é claro, lhe dá um serviço maior, porque eles estão mais próximos de Jesus Cristo, e estando mais próximos dele aprenderão melhor aquilo que Cristo tem a ensinar, mas isso não lhes faz melhores ou maiores do que os outros, mas sim lhes dá um serviço a mais que devem desenvolver na vida da comunidade de Jesus Cristo.
E do mesmo modo nós, quando recebemos algum encargo dentro da igreja, não é para que possamos agora nos encher do nosso orgulho e querermos nos achar maiores ou melhores do que os outros, mas é justamente para que possamos servir mais. E inclusive é isso que nos distingue, a grandeza que poderíamos dizer que nos distingue enquanto cristãos é a dimensão do serviço. Quanto mais nós nos dispomos a servir, tanto mais nos aproximamos daquilo que Cristo nos ensina e assim nos tornamos grandes no reino dos céus. Então é importante que nós continuemos sempre esta nossa caminhada com o Mestre Jesus Cristo, como nos ensinam os apóstolos. Os apóstolos continuaram a sua caminhada com Cristo e veremos que mesmo com esta proximidade com Ele, muito ainda precisam e precisaram aprender, principalmente aprender aquilo que Jesus vinha anunciando com a sua paixão, com a sua morte, com a sua ressurreição. E do mesmo modo nós somos então chamados a nos aproximar de Jesus Cristo e aprender dele e crescer cada vez mais no serviço de Deus, realizado através do serviço que fazemos na igreja e do serviço prestado aos nossos irmãos e irmãs. Que, iluminados pela palavra então desta terça-feira, possamos sempre, antes de tomar qualquer decisão importante, termos esta mesma atitude de Jesus Cristo, nos dispor e nos colocarmos em oração. E tenhamos também este presente, este ensinamento que hoje a liturgia nos deixa. Quanto maior e mais elevado o cargo que tivermos na igreja, tanto mais devemos nos aproximar do Mestre e tanto mais devemos nos colocar a serviço. Porque o grande no reino dos céus não é aquele que se sobressai sobre os demais ou que humilha os demais, mas é aquele que está disposto a servir a todos. E assim, do mesmo modo que os apóstolos continuaram aprendendo do Mestre, que nós também possamos continuar aprendendo do nosso Mestre, que é Jesus Cristo. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.